Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor, aos que estão aqui na capela, a você que celebra conosco por meio das nossas mídias, o contexto do Evangelho de hoje se dá num pequeno diálogo entre Jesus e João, conhecido como o discípulo amado. João diz ter repreendido um homem que expulsava demônios no nome de Jesus, porque aquele homem não estava no grupo daqueles que seguiam o Senhor. Mas, surpreendentemente, Jesus repreende João e diz: você não devia ter feito isso, porque ninguém expulsa demônios em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Com esse pequeno acontecimento, Jesus ensina aos discípulos de ontem e de hoje, que somos nós, uma lição preciosa. Primeiro, a igreja é fundada por Jesus, sim, sobre o alicerce dos 12 apóstolos. E esta igreja, ela é caminho direto de acesso à graça divina por meio dos sacramentos. Os sacramentos ministrados pela igreja são o nosso acesso direto à graça de Deus. E a igreja mesma, em seu modo de atuar no mundo, é um sacramento. Isto é, um sinal. Sacramento significa sinal visível da ação invisível da graça de Deus. E a igreja é este sacramento, sinal de salvação no mundo e em favor do mundo. Com o evangelho de hoje, Jesus nos ensina que a graça que ele derrama por meio da igreja em favor do mundo não se limita na estrutura física da igreja. Ela se estende por toda a família humana. Isto nós podemos notar simplesmente no momento da consagração do pão e do vinho, quando sobre, especialmente o vinho, são ditas as palavras pronunciadas por Jesus, repetidas pelo sacerdote. Ele diz assim, este é o meu cálice, tomai e bebei, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e também por todos. Significa, o Senhor está derramando a sua graça sobre nós, que aqui estamos reunidos para celebrar o mistério da fé, e também sobre toda a humanidade. Por isso, a igreja não pode e não consegue e nunca vai conter, porque não é desejo de Jesus. A igreja não contém dentro das suas paredes o mistério que aqui dentro é celebrado. Esse mistério se estende por uma multidão que nós não podemos nem nomear. Então, a graça que Jesus derrama sobre esse altar se estende sobre a vida de milhões de pessoas que são beneficiadas por Jesus, por seu amor e por sua graça, através desse mistério que nós celebramos. O altar de uma igreja, irmãos e irmãs, ele é do tamanho dos 4 cantos do mundo. Do tamanho dos 4 cantos do mundo, ele se estende. E assim Jesus vai nos ensinando que a igreja não deve ser voltada para si mesma. Ela não é feita e instituída em favor de si mesma. A igreja não é criada pelo Senhor para dentro. A igreja é criada e instituída para fora. Ela é instrumento, sinal de salvação. Ela deve sempre estar em saída, rumo aos caminhos da humanidade sofredora, com o coração em Cristo e os pés na estrada. Por isso, ouvindo o que Jesus nos ensina, de que o seu amor se estende por toda a família humana, por toda a humanidade, sem distinção, é esperado de nós nada menos do que enxergarmos nos outros, inclusive nas pessoas que pensam diferente de nós, inclusive nas pessoas que não conhecem Jesus, enxergarmos em todos uma família, filhos de Deus, criados pelo mesmo Pai e amados por Deus, a família humana. Não nos cabe nos colocarmos em posição superior aos outros, como se nós,
pelo fato de termos a fé em Cristo, tivéssemos o direito de começar a separar as pessoas entre bons e maus, os que prestam e os que não prestam, né? Nós somos os bons e os outros sei lá o quê, né? É o que Jesus hoje desafia João. Você não está comigo para ser superior aos demais, você não está comigo para se sentir melhor que os demais, você está comigo para aprender a amar e servir a todos, sem distinção, porque este é o meu desejo, é o desejo de Jesus, né? Todo aquele, olha o que o Senhor nos ensina, todo aquele que faz o bem, todo aquele que faz o bem, ainda que seja um copo d'água, dado por amor, né, tem um pouco de Deus em seu coração, né? Tem um pouco de Deus dentro de si. Por isso não é uma pergunta legal nós ficarmos nos indagando se Deus está do nosso lado, né? Se Deus está mais próximo de nós, se Deus joga no meu time e não no time dos outros. É uma pergunta mais profunda e mais evangélica, isto é, do Evangelho, nos perguntarmos se eu estou do lado de Deus, se eu caminho com Deus, se o meu coração ama como Deus, né? Se a minha vida é uma extensão de Deus para os outros e para o mundo. Não se Deus está do meu lado. É melhor perguntar se eu estou do lado de Deus, com a minha vida, com o meu testemunho, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, né? Aí sim vai nascer um fruto melhor. São João diz, olha, eu interrompi aquele homem porque ele não é dos nossos. Jesus no Evangelho nos ensina que os nossos não são apenas os que compartilham a fé conosco, são todos, todos são de Cristo, especialmente os que mais precisam de nós, né? Especialmente os que no mundo são mais carentes de amor e de vida. E aí a igreja tem uma multidão de santos e santas que a iluminam, dando exemplo desse amor de Cristo que se derrama por todos. Podemos começar lembrando de São Francisco de Assis, por exemplo, né? Num tempo em que a voz da espada, da violência, de uns contra os outros, né, era a mais ouvida, e num tempo inclusive em que a igreja associada ao Estado combatia os muçulmanos a preço de espada, né, morte violenta, São Francisco, um filho fiel da igreja, seguidor de Jesus, diz assim, me deixa ir até o sultão, me deixa ir até o sultão. E ele não levou consigo nenhuma arma, nenhuma espada, nada, nada, foi com as mãos abertas, os pés descalços e o seu hábito surrado. Chegou lá, né, e ele ofereceu a paz e o amor de Cristo ao sultão. E o sultão pôde, por meio de Francisco, experimentar o amor de Jesus, né, ainda que não o conhecesse. O único Jesus que o sultão conhecia até aquele momento era o Jesus da espada, né? O Jesus da espada, da morte e da violência. Agora Francisco oferece o Jesus do Evangelho, o Jesus da paz. Ainda que o sultão não cresce no Senhor, ele pôde ser amado pelo Senhor, por meio de Francisco, né? Depois, uma Santa Madre Teresa de Calcutá, na Índia, vocês podem imaginar, num país em que apenas 3% da população, de bilhões de pessoas, é católica, né? Aliás, é cristã, porque católica ainda é menor ainda o número, né? E esta mulher, em nome de Cristo, serviu a tantos e tantas que não se pode contar. Quantos homens e mulheres que, ainda que não conhecessem Jesus de nome, foram amados por Ele através das mãos daquela jovem e idosa mulher, né? Daquela mulher. Ou seja, o amor de Cristo a levou
a propagar o bem e a paz a uma multidão incontável. E por meio dela o amor de Cristo foi oferecido, né, àquele povo, ainda que nem o nome do Senhor eles conhecessem, mas ela foi o amor de Cristo. Não só falou, né? Suas palavras foram poucas, as suas atitudes moveram montanhas. E hoje, num país que não é cristão, é de maioria hindu e muçulmana, Madre Teresa, a nossa Madre Teresa, é conhecida como a mãe da Índia. Lá, eles têm um respeito tremendo por ela, né? E um dia, ela lavando as feridas de um hindu, um jornalista chegou para ela e falou: Madre, eu não faria o que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. Ela falou: eu também não. Eu faço é por Cristo, né? Outro dia ela caminhava nas ruas da Índia com uma crise de fé profunda e ela encontrou um mendigo jogado no canto da calçada. E aí ela parou diante do mendigo e perguntou: você sabe aonde está Deus? Eu tenho o procurado e não tenho encontrado. Aí o mendigo olhou fundo nos olhos dela e respondeu assim: eu não sei aonde está Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele tem os seus olhos. Ele tem os seus olhos, né? Veja que forte. É este amor que Jesus nos pede no Evangelho. É este tipo de discipulado. Amanhã nós celebramos o grande São Vicente de Paulo, né? Um outro grande e estupendo na caridade aos pobres, no amor aos pobres, sem perguntar de onde você vem, né? O amor tem que ser distribuído. Você já viu o sol perguntar para onde ele vai dar mais luz quando ele nasce? Não, ele nasce sobre todos, né? Já viu a chuva perguntar: eu vou cair sobre esse telhado, sobre esse eu não vou cair, sobre esse eu vou cair? Não, a chuva cai do céu sobre todos. Assim é o amor de Deus. E é esse amor que nós somos chamados a ser continuadores, né? Olhamos para a cruz e descobrimos de que tipo de amor Jesus nos ama. Não é um amor fechado para si. A cruz é aberta, assim como a igreja. Veja que os braços estão abertos para acolher, né? Estão abertos para trazer para perto, estão abertos para abraçar, estão abertos para servir, né? Na cruz, Jesus é totalmente pobre de si, despojado de si e cheio do amor para oferecer. É este grande mistério do amor. Veja que aqui nós não estamos dizendo que a igreja concorda com o pecado no mundo, que a igreja concorda com o mal no mundo. Pelo contrário, né? A igreja combate todo e qualquer pecado, mas precisa amar os pecadores. E aqui é preciso saber separar o pecador do pecado. Cristo abomina o pecado e deseja nos libertar do pecado, mas deseja salvar os pecadores. E os primeiros pecadores somos nós. Somos nós. Nunca podemos nos esquecer disso. Nós somos os primeiros pecadores. Nós somos os primeiros, tá? E por isso chamados a amar mais a todos os que estão lá fora. E por fim, né, no Evangelho, Jesus, de modo tão magistral, São João chega contando vantagem: ô Senhor, eu fiz uma coisa boa, legal, eu parei o fulano lá, que ele não estava, né, caminhando no caminho certo. E aí Jesus conclui o Evangelho dizendo assim: se sua mão te leva a pecar, não esqueça com quem ele estava falando, né? Com João. Se sua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Nós assustamos, que são expressões muito fortes. É claro que o Senhor não está pedindo para nós sairmos amputando os membros. Existe uma mensagem muito mais profunda aí, né? Qual que é o sentido das mãos? Receber e ofertar, né? Acolher. O sentido das mãos: receber, né, enquanto acolher a vida do outro como um dom, e ofertar a sua vida como serviço, né? Receber
e ofertar as mãos. Elas não são dadas para julgar, para apontar o dedo, né? Elas não são dadas para possuir de modo egoísta, porque nada nos pertence no mundo, né? Tudo é dom. Elas não são dadas para roubar em corrupção, né? E aí é isso que Jesus fala para São João: olha, ao invés de você querer sair cobrando dos outros, começa sendo radical com você. Começa sendo radical com você. Comece mudando você, se você quer alguma mudança no mundo. E aí Jesus destrincha essa mudança nesses 3 passos. As mãos, né? As mãos, se as nossas mãos estão sendo usadas para aquilo que elas não foram criadas e elas estão nos afastando de Deus, Jesus nos chama: corte já da sua vida essas atitudes, né? Corte já essas atitudes, que elas te afastam de mim. Depois os pés são aqueles que anunciam, aqueles que levam adiante o coração, né? A vida, o anúncio, tá? Os pés não são usados para pisar, para oprimir, né? Para chutar, para agredir. Os pés são usados para anunciar a mensagem da boa nova. Os pés não são usados para subir degrau e achar que eu sou melhor que os outros. Os pés são usados para ir de encontro a quem precisa e levar um pouco de alento, de amor e de vida, né? Depois os olhos criados para serem janela da alma, né? E o modo como nós olhamos uns aos outros diz muito do que se passa dentro do nosso coração. Tá? Diz muito, né? Se Deus realmente ali habita, nós não temos medo de olhar um dentro do olho do outro e deixar que o outro veja em mim o amor de Deus, né? Por isso os olhos não são usados para superioridade, né? Tem gente que, nós muitas vezes, temos a síndrome do nariz em pé, você já viu? Né? O jeito que o olho fica, né? Passa por cima de todo mundo, não quer saber da vida de ninguém, quem importa aqui sou eu e o meu rei está na barriga e dá licença, né? É o nariz em pé. Os olhos que passam por cima e não está nem aí com a vida do outro. Agora Jesus diz: olha, os olhos são reflexos da alma, é a janela da alma. Quando você olhar no olho de alguém, né? Deixe com que ele veja em você o amor de Deus. Deixe que ele se sinta acolhido. Por isso a importância de sabermos uns olhar nos olhos dos outros, porque isso nos une em Deus, é calor humano. Quando nós desviamos o olhar, significa uma atitude de indiferença, uma atitude de, olha, eu estou por alguma razão fugindo de você, ou não quero que você enxergue a minha verdade, ou você não me importa tanto, porque o olhar nos coloca um dentro do outro, né? E que esse olhar seja realmente uma comunhão de amor, do amor de Cristo. E é isso que o Senhor hoje nos pede. Sejamos conosco mesmo, com os nossos pecados, sejamos intolerantes. Intolerantes com os nossos pecados. Com aquilo que nos afasta de Cristo, corta. Agora, com os outros, aprendamos a sermos tolerantes e misericordiosos. É o que Jesus nos pede. E aí nascerá verdadeiramente o caminho de um mundo novo. Estamos próximos a encerrar o mês da Bíblia. Engraçado esse nome, né? Porque parece que só setembro é o mês da Bíblia. Mas fala-se setembro como o mês da Bíblia para quê? Para nos recordar que a Bíblia é de todo mês, é de todo dia, né? E foi preciso criar um mês para lembrar o povo, nós, que nós devemos meditar a palavra de Deus constantemente. E aí, nós estamos caminhando para o final desse mês, hoje é conhecido também como o Dia da Bíblia, e o Papa Francisco lembrava a igreja certa vez de que, se nós tivéssemos coragem para parar pelo menos 2 minutos do nosso dia para ler a Sagrada Escritura, para ler a palavra de Deus, a nossa vida seria diferente. Se nós abríssemos um pouquinho da Bíblia, como nós abrimos o WhatsApp, a nossa vida seria diferente, né?
Quantas vezes nós enfiamos a mão no bolso para tirar nosso celular? E se nós perdermos o celular, é um Deus nos acuda, perdi minha vida, meu Deus do céu. Então veja, e a Sagrada Escritura? Será que eu carrego comigo? Será que eu tenho lá na minha bolsa, no meu material de trabalho, lá no meu escritório, na minha mochila da escola? Eu estou lá, tem um tempinho vago, será que eu vou ser corajoso de me encontrar com Jesus que está ali? Tá? E aí, depois nós nos perguntamos assim, a humanidade, e nós, homens e mulheres, tantas vezes vazios, com uma vida sem sentido, Não sei para onde eu estou indo, nem da onde eu estou vindo, Como diz o mineiro, para um covô, nem um cotô, É porque falta Deus aqui dentro. E nós precisamos buscá-lo. E a palavra é Ele vindo. Ele vindo. Então pensemos com muito amor e carinho e renovemos hoje o nosso propósito de procurar com mais frequência as Sagradas Escrituras. A cada dia existe um evangelho que a liturgia celebra. Eu posso começar por ali, Fazendo o propósito de a cada dia ler o evangelho da Santa Missa diária. Isso vai me ajudar e vai mudar a nossa vida e fazê-la diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.